E se um véu de mistério encobrir metade da verdade sobre Deus, enquanto as origens da outra metade se aprofundam no continente africano? Imagine que todo o conhecimento sobre espiritualidade, divindade e o mundo invisível que você recebeu foi cuidadosamente selecionado para ocultar algo fundamental, uma verdade antiga, poderosa, mas intencionalmente esquecida. Prepare-se para a revelação de um segredo espiritual que foi silenciado por séculos. Este conhecimento não é encontrado em livros de história, não é ensinado nas escolas, e muitos líderes espirituais evitam mencioná-lo. Você descobrirá porque a verdade sobre os deuses da África foi ocultada de você e porque esse silêncio foi tão intencional. Nas religiões ocidentais, os nomes de Jeová, Jesus e Espírito Santo tornaram-se amplamente aceitos. Mas e se existirem outros nomes sagrados, energias divinas e entidades espirituais que foram excluídos dessa narrativa? E se esses deuses, ao contrário do que se afirma, não forem pagãos, mas representações do mesmo Criador, interpretados por uma cultura africana ancestral que guarda os mais antigos códigos espirituais da humanidade? Após este contato, sua perspectiva sobre a fé nunca mais será da mesma. Prepare-se para uma imersão profunda em 10 descobertas significativas. Primeiro, será preciso entender quem realmente eram os chamados deuses da África, espíritos, forças da natureza ou anjos conhecidos por outros nomes. Em seguida, será revelado como a colonização espiritual levou ao apagamento, distorção e demonização dessas entidades. A seguir, você verá a conexão oculta entre os deuses supremos africanos como Olodumare, Zambi ou Ama e o Deus descrito na Bíblia. Serão examinadas as evidências espirituais e culturais que confirmam essa antiga ligação. Além disso, será revelado o que foi excluído da história e das escrituras sagradas para ocultar essa conexão. Você descobrirá porque os orixás, voduns e outras entidades foram chamados de demônios e quem se beneficiou disso. Será preciso explorar o lado proibido dessa história, rituais, conhecimentos e segredos que foram silenciados, mas que agora se manifestam em sonhos, visões e na memória coletiva. Uma conexão será estabelecida entre esse conhecimento e a espiritualidade contemporânea, mostrando como a sabedoria perdida pode ser a chave para uma fé mais completa e vibrante. Será que os antigos estavam certos e nossa geração foi enganada? Pode o que chamamos de religião ser apenas uma construção que oculta algo mais antigo e profundo? Prepare-se para reavaliar sua vida espiritual. No final, ficará claro que o apagamento da espiritualidade africana não foi um acidente, mas parte de uma estratégia. Mas agora você terá acesso a conhecimentos que foram ocultados por séculos. Não espere respostas óbvias. O que você ouvirá pode desafiar suas crenças, tudo o que lhe foi ensinado e suas concepções sobre Deus. Mas se você sentir um chamado interior, uma vibração, um despertar, não o ignore. Talvez seja sua alma reconhecendo uma verdade ancestral que nunca morre, apenas adormece. E hoje, ela despertará em você. Vamos começar esta jornada. Muito antes do surgimento das religiões mundiais que hoje dominam o Ocidente, a África já possuía um sistema espiritual desenvolvido. A sabedoria ancestral era transmitida oralmente, através de rituais, música, símbolos e comunicação direta com o mundo invisível. Era uma espiritualidade viva, intrinsecamente ligada à natureza, ao corpo, à sociedade e ao cosmos, onde o sagrado e o cotidiano eram um só. Cada árvore, rio e montanha era considerado um local de força espiritual. Qualquer fenômeno natural era percebido como uma mensagem divina, vinda do mundo invisível, como uma manifestação da energia do universo falando com as pessoas. Na espiritualidade africana, os deuses não eram seres distantes, sentados em tronos celestiais, mas viviam entre as pessoas, possuindo nomes, personalidades, atributos, cores, ritmos, sabores e funções específicas. Cada divindade africana, seja Orixá, Vodun ou Nkizi, dependendo da região, representava um aspecto do Criador Supremo, uma faceta divina que influenciava diretamente a vida das pessoas. Eles não eram apenas deuses, mas forças, arquétipos, entidades espirituais que agiam em harmonia com a natureza e o destino humano,
como extensões da vontade divina, não separadas do Criador, mas participando ativamente de sua manifestação na Terra. Por exemplo, para o povo Iorubá, Olodumare é o Deus supremo, insondável e invisível, que criou o universo e incumbiu os orixás de sustentar a criação. Cada orixá é responsável por uma esfera específica da vida. Xangô pela justiça, Iemanjá pela maternidade, Ogum pela tecnologia e os caminhos, Oxóssi pela caça e sabedoria. Essas divindades não rivalizavam entre si, mas eram aspectos de um Deus único, semelhantes aos arcanjos no judaísmo-cristianismo ou aos santos no catolicismo. No entanto, com o tempo, essas imagens africanas foram demonizadas, distorcidas e entregues ao esquecimento. Poucos sabem que essa espiritualidade foi uma das primeiras a refletir com precisão os mistérios da alma humana, do destino e da conexão entre os mundos visível e invisível. Antes da colonização, os africanos viviam em harmonia com essas forças espirituais, sem separar fé e vida. Desde a infância, aprendiam que os sonhos carregam mensagens. Os tambores não são apenas instrumentos, mas formas de invocar energias espirituais. A dança não é entretenimento, mas uma linguagem divina. E as folhas e raízes curam não apenas o corpo, mas também o espírito. Essa visão holística da vida era uma característica distintiva da espiritualidade africana, uma maneira de viver, comunicar e compreender o mundo. Mas com a chegada dos colonizadores europeus, essa visão foi sistematicamente destruída não apenas por armas, mas também por ideias. Os invasores compreendiam que para dominar um povo não bastava escravizar seus corpos, era preciso escravizar suas almas. E foi exatamente isso que aconteceu. Os deuses da África, antes reverenciados como sagrados, foram declarados demônios. Os sacerdotes, guardiões do conhecimento espiritual, passaram a ser perseguidos como bruxos. Os templos ao ar livre foram substituídos por igrejas. E a cosmologia africana foi declarada heresia. A colonização espiritual talvez tenha sido a forma mais implacável de opressão, pois atingiu o cerne da identidade africana. Ela rompeu a conexão dos africanos com seus ancestrais, suas origens e seu princípio divino. Mas, mesmo sob as mais severas repressões, essa espiritualidade demonstrou uma resiliência surpreendente. Ela atravessou o Atlântico junto com os africanos escravizados, transportados nas terríveis condições dos navios negreiros. Enraizou-se no Brasil, Haiti, Cuba e em todo o Caribe. Lá, sob estrita confidencialidade, misturando-se com elementos de outras crenças religiosas, conseguiu não apenas sobreviver, mas florescer. Assim surgiram sistemas religiosos únicos como o candomblé, a umbanda, o vodô haitiano e a santeria cubana. Com eles, os orixás, divindades do panteão africano, continuaram a viver. Seus nomes podiam ter mudado, os rituais se adaptado às novas condições, mas sua essência permaneceu inalterada. É por isso que hoje, em cidades tão diversas como Salvador, Porto Príncipe, Havana e Nova Orleans, é possível encontrar manifestações das mesmas energias espirituais que um dia foram cultuadas nas florestas sagradas da Nigéria, Benin e Congo. Isso não é uma mera coincidência, mas um testemunho vívido de resistência espiritual. É surpreendente como muitos elementos dessas tradições ecoam as narrativas bíblicas. Lembremos quantas vezes a Bíblia menciona uma espada flamejante nas mãos de um anjo. Ogum, na mitologia africana, é o orixá da espada, do ferro e do fogo. E na Bíblia é dito que o próprio Deus é um fogo consumidor. Seria isso uma coincidência ou um reflexo de uma verdade universal expressa de maneiras diferentes? Além disso, o conceito de vida após a morte, a veneração aos ancestrais que protegem os vivos, os sonhos proféticos, as possessões espirituais, a purificação com ervas sagradas, todos esses elementos estão presentes tanto nas escrituras sagradas quanto na espiritualidade africana. As diferenças residem apenas nos nomes, na origem cultural e na visão colonial de cada uma dessas práticas. Por séculos, essa conexão foi intencionalmente silenciada. Nos livros de teologia recebia pouca ou nenhuma atenção. As igrejas procuravam evitar o assunto.
As universidades raramente ofereciam estudos aprofundados sobre a teologia africana, mas agora é tempo de despertar. Pessoas em todo o mundo sentem a necessidade de retornar às suas raízes para entender sua verdadeira origem e ouvir o que por tanto tempo foi calado. Isso não significa abandonar sua fé atual, mas sim expandi-la, percebendo que Deus transcende qualquer doutrina, que a espiritualidade é mais profunda que qualquer dogma e que a África tem muito a dizer sobre o divino. À medida que você aprofundar a exploração deste tema, compreenderá que a história contada até agora é apenas uma pequena parte de um quadro maior, e que a sabedoria reside nos ritmos dos tambores, nos movimentos das danças, nas propriedades curativas das folhas, nas palavras transmitidas de geração em geração desde tempos imemoriais. Existe uma energia, uma força que não pode ser suprimida por decreto algum, que não cede a preconceitos e que não morre, mesmo quando tentam silenciá-la. Essa força vive em cada batida do atabaque, em cada oferenda feita com fé, em cada nome de orixá pronunciado com reverência. Surge a questão: por que essas divindades causam tanto medo em algumas pessoas? Não seria porque elas carregam uma verdade que ameaça sistemas estabelecidos, uma verdade que empodera, restaura a identidade e reconecta as pessoas à terra, ao céu e aos seus ancestrais? Quem eram de fato os chamados deuses africanos? Aqueles nomes que por muito tempo foram apresentados como algo perigoso, oculto ou maligno. Seriam eles apenas deuses no sentido que estamos acostumados? Ou estamos falando de algo muito mais profundo, algo que está intrinsecamente ligado à estrutura do universo e à essência espiritual do ser humano, algo que nunca nos foi permitido conhecer? Para alcançar uma compreensão clara, é necessário rever as concepções estabelecidas que afastaram a humanidade de suas origens espirituais e entidades divinas. Orixás, Vodons, Anquices e outras divindades africanas, ao contrário da crença popular, nunca rivalizaram com o Deus único. Eles representam manifestações do Criador, formas através das quais ele age, se comunica e se manifesta no mundo terreno. Na teologia iorubá, não há contradição entre a existência do Deus Supremo Olodumare e as ações dos orixás. Olodumare, informe e inacessível, é o princípio criativo de tudo o que existe, semelhante ao bíblico Eu sou. No entanto, sendo imenso e infinito, ele se manifesta através de energias conscientes que atuam em diversas partes da criação, os orixás. Cada orixá possui uma força única e uma missão divina. Ogum simboliza o progresso e a superação. Yansan, a transformação e o domínio sobre os mortos. Oxóssi, o conhecimento que penetra em busca da verdade. E Iemanjá, o ventre materno da humanidade. Eles não são meros personagens mitológicos, mas consciências universais que vibram em tudo. Na tradição do Daomé, os Voduns expressam a força divina em diversas formas. São princípios cósmicos associados à fertilidade, agricultura, justiça, sabedoria, raio, água e céu. A chuva é um gesto sagrado de uma entidade espiritual que traz bênção e purificação. O trovão é uma palavra vinda dos céus. A folha curativa possui um espírito e a água corrente tem um guardião espiritual. Os deuses africanos não são figuras com ego e rivalidade, mas entidades espirituais que agem em harmonia com o universo. Eles fazem parte de um sistema complexo onde tudo tem espírito e propósito. Não competem com Deus, mas continuam sua presença em todas as esferas da criação. A Bíblia também contém hierarquias espirituais, anjos, arcanjos, querubins e serafins, cada um com sua função. Por que, então, a espiritualidade africana que reconhece esses níveis do sagrado foi atacada e marginalizada? A resposta reside na manipulação. A estrutura espiritual africana foi destruída devido ao seu poder, que concedia às pessoas autonomia espiritual e compreensão da missão da alma. A afirmação de que Ogum é um demônio, Iemanjá uma entidade maligna e Exu, o diabo, foi uma arma de controle. A mentira, repetida inúmeras vezes, tornou-se parte da cultura dominante, mas a verdade está sendo restaurada.
Ao observar o panteão das divindades africanas, torna-se evidente sua conexão indissociável com a criação. Não é mera coincidência, mas um reflexo de sua essência como manifestações dos elementos. Jango personifica o trovão, a rocha inabalável e a chama da justiça. Nanã encarna a argila primordial, a lama do pântano de onde o corpo humano nasce. Oxum é o rio que concede a doçura da vida, a fertilidade e a prosperidade. Obaluayê é a força curativa e transformadora da terra. Cada orixá é uma frequência única, ressoando em harmonia com a natureza e o ciclo da vida. Nisso reside uma das principais distinções da percepção africana do sagrado em relação a outros sistemas religiosos, onde o divino é separado do mundo natural. Na tradição africana, o sagrado permeia tudo o que existe, apagando a fronteira entre o Criador e a criação. O mundo se torna a linguagem pela qual Deus fala. É hora de parar de perceber os orixás como personagens exóticos e vê-los como energias que pulsam no mundo, ao nosso redor e dentro de nós. Eles não pertencem ao passado e não estão limitados ao continente africano. São atemporais, universais e acessíveis a todos que estão dispostos a conhecê-los com respeito. Sua presença não exige a conversão a uma religião específica, mas apenas consciência, receptividade e a capacidade de ver a espiritualidade não apenas nos livros, mas na natureza, na memória dos ancestrais, nos sonhos e no próprio corpo. Tal compreensão concede a transformação, devolvendo o poder espiritual àqueles que sempre o possuíram. Ela rompe as amarras da ignorância espiritual imposta por gerações. Ao nos aprofundarmos no estudo dessas divindades, descobrimos que elas falam sobre nós mesmos, sobre nosso caráter, missão, talentos e conflitos internos. Em cada ser humano vibra seu orixá, direcionando sua energia e acompanhando o seu caminho de vida. Não é por acaso que muitas pessoas, mesmo sem saber, sentem uma atração inexplicável pela água, pela floresta, pelo fogo ou pelo vento. Essas forças as chamam tentando despertar memórias adormecidas. Talvez seja por isso que muitos sentem algo mais do que uma religião formal, uma conexão com as origens. É por isso que é importante abrir espaço para a lembrança, a reconexão e a restauração do que foi perdido. Não é preciso acreditar cegamente em tudo de uma vez, basta ouvir seu espírito, sentir a ressonância na alma para entender se há verdade nisso. No entanto, essa história é ofuscada por eventos trágicos relacionados à colonização espiritual, um dos projetos mais cruéis e desumanos da história da humanidade. Não se trata apenas de uma invasão física das terras africanas, mas de uma penetração muito mais profunda na alma, da destruição das raízes espirituais e da supressão das vozes dos ancestrais que, por séculos, sustentaram comunidades inteiras. Os colonizadores europeus almejavam não apenas a exploração de terras, corpos e riquezas, mas também a captura do espírito, e a Vitorsti infelizmente conseguiram. De fato, um certo período após a chegada dos colonizadores europeus na África foi marcado não apenas pela introdução de armas, escravidão e violência, mas também pela imposição de um sistema de crenças completamente alheio. A implantação de uma religião unificada, centralizada e hierárquica, baseada em dogmas e intermediação clerical, invadiu brutalmente a percepção africana do divino. A espiritualidade viva, que se manifestava em cânticos, danças, uso de ervas, ritmos e lendas transmitidas ao redor da fogueira, passou a ser vista como uma ameaça. O que antes era considerado sagrado, agora era estigmatizado como bruxaria. O divino transformou-se em demoníaco e a sabedoria de gerações em superstição. Não foi apenas uma mudança de crenças religiosas, mas um processo meticulosamente planejado de erradicação da identidade espiritual de um povo. Mas por quê? Por que surgiu a necessidade de destruir essas crenças? A resposta é simples. Quando um povo é despojado de sua espiritualidade, ele se torna indefeso. Perde sua força interior, seu senso de comunidade e a compreensão de sua origem e identidade. Aqueles que perdem a conexão com seus ancestrais também perdem o senso de destino, propósito e significado. Foi exatamente isso que aconteceu na era da colonização.
a ruptura da ligação entre o presente e o passado, entre os mundos material e espiritual. Em vez dessa ponte, foram erguidas barreiras que separaram os africanos de sua história, de sua linguagem espiritual e até mesmo de sua própria concepção de Deus. Essa substituição espiritual foi realizada através de violência, sangue e sofrimento. As crianças eram proibidas de falar suas línguas nativas, os rituais foram declarados ilegais, os templos destruídos e livros e objetos sagrados foram queimados. Gradualmente, tudo o que estava ligado ao divino passou a ser associado à vergonha. Os africanos começaram a se envergonhar de suas crenças, a temer seus deuses e a esconder seus rituais. Assim, os colonizadores alcançaram o que desejavam: uma mente escravizada e desarticulada, pronta para ser moldada de acordo com seus interesses. É importante compreender que não se trata apenas de religião, mas de cultura, existência e da alma de um povo. Quando um sistema de crenças é violentamente substituído por outro, perde-se não apenas um conjunto de rituais, mas uma cosmovisão, uma estrutura que dava sentido à vida, à morte, ao amor, à cura e à justiça. Os povos colonizados não apenas aceitam uma nova fé, eles são ensinados a odiar a antiga. E quando isso acontece, o espírito do povo é quebrado, o que permite estabelecer controle total sobre ele. A espiritualidade africana foi demonizada porque concedia liberdade. Ela não exigia intermediários entre o ser humano e o divino, reconhecia a força da natureza, da intuição e dos ancestrais, e situava o sagrado no corpo, na terra, nas palavras, nas mulheres e na dança. Isso representava uma séria ameaça para os sistemas coloniais, baseados no controle, na culpa e na submissão. Era necessário apresentar essa espiritualidade como algo perigoso, pecaminoso e maligno para justificar sua destruição. E isso perdurou por séculos, até que muitos negros passassem a acreditar que a adoração aos ancestrais era pecado, a comunicação com os espíritos da natureza era um chamado ao mal, e o som dos tambores, um afastamento de Deus. Inicialmente, a espiritualidade do continente africano carregava a marca do divino, mas com o tempo foi submetida à demonização. Esse processo não foi uma iluminação instantânea, mas sim o resultado de um trabalho meticuloso que incluiu a manipulação da retórica, a interpretação tendenciosa de textos sagrados e a proscrição de rituais africanos tradicionais. Na Europa, surgiu toda uma concepção teológica cujo objetivo era a salvação dos negros. A essência dela era que os africanos precisavam ser libertados de sua própria espiritualidade e que somente ao aceitar um novo Deus, um novo nome e um novo batismo, poderiam encontrar seu verdadeiro valor. Essa ideologia cruzou os oceanos, chegou à América e foi violentamente imposta na vida dos africanos em fazendas, plantações, igrejas e escolas. Qualquer resistência era brutalmente reprimida e aqueles que aceitavam as novas ordens recebiam clemência. Com o tempo, muitos escolheram o silêncio. Em terras brasileiras, essa lógica se manifestou com particular intensidade. Representantes de diversas nações africanas foram violentamente agrupados e misturados, o que dificultava a preservação de suas tradições culturais. No entanto, a resistência espiritual perdurou nos terreiros, nas canções folclóricas, nos ritmos dos atabaques que soavam furtivamente nos quintais, nos nomes de santos católicos que ocultavam os orixás. Era uma estratégia cuidadosamente elaborada para manter a conexão com os ancestrais, mas não sem um custo alto. A adoração aos orixás foi por muito tempo considerada crime, e a prática da vodina podia custar a vida. Terreiros eram invadidos, sacerdotes perseguidos, símbolos sagrados destruídos. Contudo, essa espiritualidade não desapareceu, pois a verdade não pode ser apagada, apenas temporariamente adormecida. E agora, ela está despertando. Cada vez mais pessoas sentem a necessidade de retornar às suas raízes, não para viver no passado, mas para se redescobrir, para se reconectar com algo que vive dentro delas e que por muito tempo foi silenciado. Esse despertar está acontecendo neste exato momento e também o atinge, pois o que estava oculto exige ser contado. Não por ódio, mas por um desejo de cura. Não por rebeldia, mas por um anseio de reconexão.
não por seguir tradições, mas por fidelidade à verdade. Essa verdade, por mais profundamente escondida que estivesse, continua a viver em cada aspecto da cultura afrocentrada. Na culinária, nas danças, na linguagem, no cuidado com o próximo, nas formas de vivenciar a dor e na capacidade de celebrar a vida. Ela se reflete nos olhos dos mais velhos, nas histórias silenciosas, nos sonhos que nos enviam símbolos persistentes, cujo significado nem sempre compreendemos, mas sentimos. Essa verdade espiritual espera ser lembrada, e cada um pode abrir esse portal. Chega um momento em que não podemos mais ignorar a pergunta que ressoa cada vez mais alto nas almas daqueles que começam a despertar. O Deus africano foi aniquilado ou apenas ressignificado? Tudo o que nos foi ensinado sobre Deus nas igrejas, escolas e tradições cristianizadas é uma construção isolada e superior. Ou a imagem moderna de Deus se formou a partir de fragmentos de uma sabedoria antiga, incluindo a africana. Essa reflexão exige coragem e maturidade espiritual, pois toca nas bases da fé de muitas pessoas. É necessário questionar a verdadeira origem do Deus que conhecemos hoje e as razões da surpreendente semelhança entre os deuses africanos e o Deus bíblico. Voltemos à cultura iorubá. Eles acreditam em Olorumare, o Criador Supremo, invisível, onisciente e onipotente que criou tudo o que existe, está acima de tudo e delega sua vontade aos orixás, suas manifestações espirituais. Olorumare não tem imagem, não é retratado nem invocado diretamente. Ele é tudo, inatingível, eterno, existindo antes do início dos tempos. Agora compare isso com a descrição de Yahweh, o Deus bíblico, também invisível, onipotente e eterno, que não pode ser representado por imagens ou esculturas. Um Deus que criou o mundo pela palavra, manifestando-se através de seus servos e mensageiros como anjos, profetas, reis e até mesmo as forças da natureza. Um Deus que se revela, mas permanece envolto em mistério. A semelhança é grande demais para ser uma coincidência. Ao refletir sobre as raízes espirituais da humanidade, é impossível não notar os paralelos impressionantes entre diversas tradições religiosas. E as crenças africanas não são exceção. Sem afirmar que uma tradição é um empréstimo direto da outra, vale a pena considerar que o que no mundo judaico-cristão é conhecido como Deus pode ser apenas uma das manifestações de uma verdade mais ampla, antiga e multifacetada. Se o princípio divino é universal, é lógico supor que ele não se limitou a uma revelação para apenas um povo. A África, berço da humanidade, com sua rica história de práticas espirituais que existiam muito antes do surgimento das Escrituras Sagradas, sem dúvida teve acesso direto ao Criador. Talvez os nomes e símbolos sejam diferentes, talvez a linguagem seja mais poética e cíclica do que a linguagem linear e a histórica dos textos bíblicos, mas em sua essência, ambas as tradições apontam para o mesmo princípio criativo. Essa perspectiva muda radicalmente nossa compreensão da história, refutando o mito de que os africanos só conheceram Deus com a chegada dos missionários europeus. Essa falsa narrativa é uma das maiores distorções da verdade na história da humanidade. Os africanos não precisaram da Bíblia para conhecer Deus. Eles se comunicavam com Ele muito antes disso, sentindo sua presença no vento, na água, no fogo, no silêncio das florestas e no brilho dos céus. Eles adoravam o Criador, erguendo altares de pedra, realizando abluções em águas sagradas e oferecendo dádivas à terra. Mesmo honrando diferentes manifestações do divino, eles mantinham a concepção de um único Deus supremo. Em um estudo mais aprofundado, torna-se evidente que os nomes pelos quais o Criador é chamado em diversas tradições africanas, Olorumare, Nzambi, Amma, Rog, possuem características comuns com Yahweh. A relação entre as pessoas e esse Criador é marcada por reverência, dever moral, respeito à ordem cósmica e a consciência da existência de uma força superior que governa tudo o que existe. Muitas antigas lendas africanas narram como o Criador fez o mundo, estabeleceu as leis espirituais e depois se afastou de sua criação, deixando para as entidades espirituais a tarefa de manter o equilíbrio cósmico.
Isso lembra a narrativa bíblica de como Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º e encarregou a humanidade de cuidar da terra e observar sua aliança. Isso nos faz refletir. Os missionários europeus realmente trouxeram uma nova revelação, ou eles apenas ressignificaram o que já era conhecido pelos africanos, usando uma terminologia, estética e doutrina diferentes? E por que era tão importante apagar a versão africana dessa história? Porque surgiu a necessidade de apresentar os africanos como pagãos, bárbaros, ignorantes de Deus. Não teria sido isso feito para que os povos africanos não percebessem que sua espiritualidade ancestral era tão sagrada quanto qualquer outro sistema religioso. Não devemos esquecer que a própria Bíblia possui lacunas históricas. Séculos inteiros permanecem sem iluminação. Povos são mencionados cujas culturas não foram totalmente explicadas. Há passagens que apontam para o Egito, Etiópia e Líbia, todas regiões africanas, como lugares onde Deus agiu, onde profetas viveram e onde a revelação divina se manifestou. O próprio Jesus passou parte de sua infância no Egito, onde encontrou refúgio da perseguição de Herodes. A Etiópia é repetidamente mencionada como terra de sabedoria, inclusive em relação ao famoso encontro da rainha de Sabá com o rei Salomão. Esses fatos não indicam que o continente africano sempre desempenhou um papel importante no cenário espiritual da humanidade. Um olhar sobre as narrativas bíblicas revela paralelos surpreendentes na relação com os elementos: o fogo que não queima, as águas que se abrem para um povo, a terra que engole os pecadores e o vento que fala profecias. Essa linguagem simbólica, usada para descrever o sagrado na Bíblia, encontra uma correspondência notável nas cosmologias africanas, onde a natureza também atua como um conduto do divino. Os elementos aqui não são apenas recursos, mas mensageiros sagrados, instrumentos do Criador, assim como os orixás e voduns, que encarnam o fogo, a água, o ar e a terra, e carregam em si o poder da criação. Tal semelhança nos faz pensar: por que essas conexões permaneceram nas sombras por tanto tempo? Seria possível que o Deus da Bíblia e as divindades veneradas pelos ancestrais na África sejam a mesma entidade, mas sob nomes diferentes? O nome não se tornou um obstáculo quando os colonizadores, ao traduzir o divino para as línguas europeias, deliberadamente ocultaram os nomes antigos para relegar Olorumare, Nzambi e Ama ao esquecimento. Não seria isso um ato de tradução violenta que apagou o sentido original? Hoje, ao nos dirigirmos a Deus, é importante lembrar que essa pode ser a mesma entidade que os africanos veneraram por séculos sob diferentes nomes e símbolos. A Bíblia e as tradições africanas podem estar contando a mesma história, mas com vozes diferentes. A restauração desses nomes, idiomas e expressões é a restauração da integridade da fé, não uma renúncia ao conhecimento adquirido, mas uma expansão de horizontes, um retorno à memória espiritual que foi perdida. Libertando-se da ótica colonial, pode-se perceber que a história contada estava incompleta. Muito foi omitido, silenciado, mas as evidências continuam a existir em símbolos, canções, tradições orais e manuscritos ignorados. A história da conexão espiritual entre a África e os registros bíblicos não foi completamente apagada, apenas mascarada. Desvendar essas camadas é revelar o oculto, reconhecer a profunda e real conexão entre as tradições espirituais africanas e os textos sagrados da Bíblia. É importante notar que por muito tempo prevaleceu a ideia da ausência de escrita na África, o que contradiz os fatos. Muitos povos africanos possuíam sistemas de registro complexos, como os hieróglifos egípcios, os símbolos Nsibidi nigerianos, as ideias Adinkra e as inscrições etíopes JS. Esses registros, frequentemente de natureza espiritual, guardavam conhecimentos sobre cosmovisão, mapas astrais, códigos morais e visões proféticas. A Etiópia, por exemplo, ainda guarda manuscritos sagrados com passagens ausentes na Bíblia canônica, livros sobre visões espirituais, a origem da humanidade e a comunicação com o invisível, apontando para práticas espirituais surpreendentemente semelhantes aos antigos rituais africanos. Mesmo nos recantos da África, onde a escrita formal permaneceu desconhecida, a tradição oral desempenhou um papel colossal.
É nessas histórias transmitidas de boca em boca, que pulsa o coração da espiritualidade africana. Pois na cultura africana a palavra proferida não é apenas um conjunto de sons, mas uma força poderosa, portadora de energia, sabedoria e memória viva. Os griots, contadores de histórias africanos, não exerciam apenas uma função de entretenimento. Eles eram os guardiões da história de seu povo, dos ensinamentos dos ancestrais e das leis sagradas. Surpreendentemente, muitas dessas tradições orais revelam paralelos com as narrativas bíblicas, histórias sobre a criação do mundo, sobre o dilúvio universal, sobre seres espirituais que descem dos céus, sobre guerras celestiais e sobre alianças espirituais entre humanos e entidades divinas. Essas narrativas, talvez não encontradas nas páginas de livros oficiais, são tão vívidas e significativas quanto qualquer escritura sagrada. Ao comparar essas histórias africanas com os textos sagrados, podem-se notar temas recorrentes, vestidos com diferentes nomes e símbolos. A música, por exemplo, é um desses códigos espirituais que se preservou até os dias atuais. Nos ritos religiosos da diáspora africana, os toques dos tambores, os cânticos em línguas ancestrais e os ritmos capazes de alterar estados de consciência não são apenas manifestações culturais, mas verdadeiras orações, invocações e ativações espirituais. O Antigo Testamento contém muitas menções de como o povo judeu usava tamborins, dançava em círculo, cantava salmos em ritmo, tocava trombetas e instrumentos de percussão durante os cultos. Lembremo-nos de como Davi dançou extasiado diante da Arca da Aliança e Miriam tocou o tamborim após a milagrosa travessia do Mar Vermelho. Embora esses elementos culturais não sejam exclusivamente africanos, sua integração na espiritualidade do continente africano é surpreendentemente semelhante ao que vemos nas narrativas bíblicas. O corpo, seu envolvimento nas práticas espirituais nas tradições africanas, seja na dança, no movimento, na vibração ao som dos atabaques ou na incorporação de entidades, representa uma linguagem ancestral, que ainda vive nos ritos e tem paralelos diretos com as experiências estáticas descritas na Bíblia. Profetas que caem ao chão, que têm visões, que falam em línguas desconhecidas e que recebem instruções divinas através de transes, todos esses fenômenos encontram reflexo nas escrituras sagradas. Analogamente, em muitos templos afro-brasileiros, haitianos ou caribenhos, a incorporação e as manifestações espirituais seguem uma lógica de respeito, comportamento ritualístico e sagrado, onde o corpo é visto como um templo, preparado e purificado para se tornar um canal do invisível. Outra conexão surpreendente é encontrada nos códigos morais. É comum a crença de que a espiritualidade africana carece de mandamentos semelhantes aos 10 mandamentos da Bíblia. No entanto, isso não corresponde à verdade. As antigas tradições africanas sempre contiveram regras claras sobre justiça, equilíbrio, respeito, honra, verdade e lealdade. A ideia de que cada ação tem suas consequências, o que hoje é frequentemente chamado de lei do retorno, sempre esteve presente nos ensinamentos africanos. O conceito de destino, Ori, o caminho escolhido pela alma antes do nascimento e a importância de seguir esse caminho para alcançar a harmonia, também é parte integrante desses ensinamentos. Isso lembra a doutrina do livre-arbítrio na Bíblia, onde cada escolha tem consequências espirituais e cada ação influencia invisivelmente o universo. Nas profundezas da história humana, no entrelaçamento de culturas e crenças, a espiritualidade africana surge como um fenômeno poderoso e multifacetado, que exerceu uma enorme influência na formação dos ritos religiosos em todo o mundo. Os ritos de passagem, inerentes à cultura africana, sejam iniciações, batismos espirituais ou adoração aos ancestrais, encontram paralelos surpreendentes nas tradições judaicas e cristãs. A circuncisão, a consagração do primogênito, o uso da unção com óleo, o jejum e a purificação pela água, esses elementos estão presentes tanto nos textos bíblicos quanto nas práticas espirituais africanas. No entanto, enquanto a cultura ocidental formalizou esses ritos, conferindo-lhes o status de sacramentos, a espiritualidade africana os percebia como parte integrante da vida cotidiana, como uma extensão natural da existência humana.
A iniciação de um jovem em uma aldeia africana não é apenas uma transição para a vida adulta, é um encontro com seu eu espiritual. A dança de uma mulher dedicada aos ancestrais não é apenas uma expressão de emoções, mas também a transmissão de códigos invisíveis que unem toda a comunidade. A música que acompanha o ritual não é apenas um conjunto de sons, é uma ativação vibracional do campo espiritual que conecta o ser humano às forças superiores. Apesar de séculos de perseguição e tentativas de erradicação, essas práticas espirituais não desapareceram sem deixar vestígios. Elas vivem no sangue, na memória do corpo, na intuição que não se rende à explicação racional, nos arrepios que percorrem a pele ao som de melodias antigas. Nisso reside um dos segredos mais cuidadosamente guardados da história. A África desempenhou um papel fundamental na formação da espiritualidade global e até hoje permanece a fonte de muitas práticas que são consideradas universais. Essa verdade foi intencionalmente empurrada para a sombra, pois seu reconhecimento significaria admitir o fato de que os povos oprimidos carregavam em si a centelha do divino. Para muitas forças influentes, essa verdade parecia perigosa demais para ser dita. No entanto, hoje o mundo está à beira de uma mudança. As vozes silenciadas começam a soar novamente, os rituais antigos retornam, cheios de nova força, e os descendentes da diáspora africana sentem em seus corações o chamado do tambor. Isso não é uma simples coincidência, é o despertar da memória ancestral, é a voz dos ancestrais dizendo: estamos aqui, sempre estivemos, e agora a tarefa é abrir os olhos, os corações e as almas para reconhecer esses sinais. Ao reconhecer a riqueza, a estrutura e a profunda conexão da espiritualidade africana com o princípio divino, é necessário confrontar uma das verdades mais desconfortáveis, mas também mais importantes. Porque as divindades africanas, como os orixás e voduns, passaram a ser associadas a forças demoníacas. O que aconteceu para que aquilo que antes era sagrado, reverenciado e servia como fonte de vida e sabedoria, fosse rebaixado ao nível do mal, da feitiçaria e do pecado? Isso não foi um acidente, mas o resultado de uma operação deliberada, ditada pelo desejo de dominação cultural, social e espiritual. É importante entender que não era a fé dos africanos em si que estava sendo questionada, mas o poder que ela representava. O poder da conexão direta com o Criador. O poder de usar a natureza para a cura e o crescimento espiritual. O poder de uma espiritualidade que não precisava de templos e livros sagrados. O poder da sabedoria ancestral que não se submetia ao medo e à culpa. Esse poder representava uma ameaça para os colonizadores e precisava ser suprimido. A imagem da fé africana tinha que ser destruída e seus símbolos distorcidos até o ponto do reconhecimento. Os orixás passaram a ter características demoníacas. Exu, o mensageiro entre os mundos, divindade da comunicação e do movimento, transformou-se no diabo. Xangô, senhor da justiça, tornou-se símbolo de fúria descontrolada. A Iemanjá, mãe das águas e da fertilidade, uma entidade profanada. Tudo foi virado de cabeça para baixo. A distorção da verdade atingiu seu ápice quando essa mentira, como uma erva daninha venenosa, brotou através dos séculos, enraizando-se em sermões de igrejas, aulas escolares e estruturas familiares. Gerações cresceram com medo do que fazia parte de sua herança espiritual e esse medo, alimentado por anos, transformou-se em aversão, vergonha e repulsa. Muitos afrodescendentes passaram a esconder cuidadosamente suas raízes espirituais, evitando tudo o que pudesse lembrá-los de terreiros ou macumbas, como se fosse uma maldição. Quantas vezes se ouviu a afirmação de que Exu é o próprio diabo? Quantas vezes o cinema e a televisão apresentaram entidades africanas como figuras sinistras, cercadas de fumaça, com velas pretas e olhos revirados, possuídas por gritos? Isso não é outra coisa senão manipulação simbólica, uma construção artificial do imaginário, uma engenharia proposital do medo, destinada a separar as pessoas de sua fonte de poder. Pois, uma vez que se convence uma pessoa do mal de sua espiritualidade, ela se desconecta de tudo o que a fortalece, distancia-se dos ancestrais, da cultura e da identidade espiritual, tornando-se vulnerável e pronta para aceitar qualquer doutrina que prometa salvação.
mas que salvação é essa que começa com a destruição da identidade? Que Deus é esse que rejeita a origem, a língua, as danças e a forma de conexão com o sagrado? Chegou a hora de romper essa teia de mentiras. Os orixás nunca foram demônios, são forças vivas da criação, arquétipos espirituais que refletem aspectos profundos da alma humana e do universo. Ogum não é um espírito de guerra, mas o impulso para a Sana, para Arasanin, a força que permite superar o medo e abrir novos caminhos. Oxum não é vaidade, mas doçura, intuição e amor curador. Oya não é a morte, mas transformação, a cura que vem através da dor e o renascimento. Todos esses são códigos espirituais de altíssima vibração, que foram distorcidos por séculos, pois não se encaixavam na narrativa dominante não por sua maldade, mas por sua imensa força. E agora talvez comece a se perceber a dimensão dessa monstruosa injustiça. Não se trata apenas de uma fé rejeitada, mas de milhões de pessoas que foram ensinadas a odiar o que outrora era parte integrante de si mesmas. Uma negação imposta que abrangeu gerações inteiras, uma ruptura com o sagrado pela qual se pagou um preço alto. No entanto, apesar de uma repressão tão massiva, essa sabedoria sobreviveu. Ela foi oculta, mas nunca extinta, marginalizada, mas nunca anulada. Ela vive em cada toque de tambor, em cada erva usada com um propósito, em cada nome de orixá pronunciado com reverência. E isso prova que o que se chamava de feitiçaria era, na verdade, uma ciência espiritual, uma tecnologia sagrada, um profundo conhecimento de como o invisível afeta o visível, uma sabedoria sobre a interconexão do corpo, da alma e da natureza, uma forma de vivenciar o divino em integridade, presença e verdade. É por isso que nos dias atuais cada vez mais pessoas retornam às suas origens. A alma reconhece infalivelmente aquilo que a mente, sob a influência de forças externas, foi forçada a rejeitar. O coração guarda memórias que a história tentou, sem sucesso, apagar da memória das gerações. Talvez o leitor mesmo sinta agora esse complexo emaranhado de sentimentos, uma mistura de justa raiva e alívio há muito esperado. Raiva pela percepção de que conhecimentos tão importantes foram deliberadamente ocultados e alívio pelo início da restauração da conexão perdida. Esse sentimento é o primeiro, mas importante passo no caminho para o despertar espiritual, apenas o começo de um longo e fascinante processo de autoconhecimento. Agora que a manipulação da imagem dos orixás veio à tona, a necessidade de corrigir essa injustiça histórica se torna evidente. Isso exige não apenas um estudo aprofundado, mas também uma postura ativa na vida, coragem e um compromisso inabalável com a verdade. A espiritualidade africana se revela como uma linguagem cósmica universal, que transcende um mero conjunto de práticas religiosas isoladas ou rituais estéticos desconexos. É uma tecnologia espiritual complexa, aprimorada ao longo de milénios, onde cada ritmo, cada símbolo e cada elemento da natureza carrega uma função espiritual específica. É um sistema vivo, dinâmico e consciente que impacta diretamente o campo vibracional humano e o tecido sutil do universo. Nesta cosmovisão, não há separação entre céu e terra, corpo e espírito, natureza e o princípio divino. Tudo está interligado e faz parte de um processo de comunicação unificado. Antes de ser objeto da exploração colonial, a África era reconhecida como o berço da sabedoria espiritual, e isso não é por acaso. Os povos antigos compreendiam que o universo é regido por códigos específicos, vibracionais, sonoros e energéticos, e aprenderam a decifrá-los por meio de elementos acessíveis. O tambor, o vento, a água, o fogo, a dança, o corpo, a fala, os símbolos gravados na pele ou na terra. Cada um desses elementos era e continua sendo uma chave para acessar dimensões superiores, funcionando não como manifestação de superstição, mas como ferramentas de uma ciência espiritual. Quando o tambor ressoa em uma cerimônia africana, ele não se limita a marcar um ritmo. Ele invoca, abre portais, vibra em frequências capazes de alterar o estado de consciência tanto de quem toca quanto de quem escuta. Ele ressoa no corpo, no sangue, no espírito, chamando os ancestrais e dialogando com o mundo invisível.
É por isso que, em muitos rituais, a execução do tambor segue regras estritas. Existe um ritmo, um tempo e uma intenção específicos. Para os ancestrais africanos, a música é uma linguagem sagrada, capaz de moldar a realidade, assim como os símbolos. Nas tradições africanas, os símbolos não são meros elementos de arte decorativa, mas sim mapas espirituais. Desenhos feitos com pó, giz, argila ou folhas carregam um significado profundo, transmitindo mensagens ao mundo espiritual, ativando arquétipos e organizando o espaço ritualístico. Muitos desses símbolos apresentam paralelos impressionantes com os hieróglifos egípcios, os selos babilônicos e os sinais hebraicos, indicando uma fonte comum, uma compreensão universal de que o mundo visível é apenas um reflexo de uma linguagem invisível que sustenta tudo o que existe. Essa linguagem do cosmos e do continente africano é verdadeiramente única, pois não necessita de fontes escritas. Ela reside em cada momento, manifesta-se em danças e sentimentos, transmitida através de gestos, olhares e cânticos que ecoam de geração em geração. Desde a infância é aprendida não apenas como um ensinamento religioso, mas como uma parte inseparável da vida, o que garante sua sobrevivência, pois não está confinada aos limites do papel. Essa linguagem está gravada no corpo, na memória celular, no sangue que pulsa e reconhece, sem erro, aquilo que a mente tenta esquecer. Nesse contexto, a natureza deixa de ser apenas um ambiente, ela se torna um templo, um espelho do divino. Cada elemento natural é percebido como uma expressão direta do sagrado, o vento como o sopro dos deuses, a água como o útero da criação, o fogo como o pireri em movimento e a terra como o corpo da mãe primordial. Não é de surpreender que muitas religiões africanas realizem seus rituais ao ar livre, junto a rios, em florestas e campos abertos, pois a natureza fala, revela e instrui. A espiritualidade africana sempre compreendeu isso com profunda reverência. É impressionante como esse sistema se conecta com outras tradições espirituais do mundo antigo. Por exemplo, na cultura hebraica, a música também servia como linguagem espiritual. Os salmos eram entoados em escalas específicas, acompanhados por instrumentos sagrados. Os sacerdotes vestiam roupas adornadas com pedras, simbolizando as 12 tribos, cada uma com sua cor e função espiritual. A purificação com água, óleo e incenso também desempenhava um papel vital. O nome de Deus, Yahvé, era considerado impronunciável devido à sua alta vibração. Isso não nos lembra a concepção africana de um Criador supremo inacessível que se manifesta por meio de suas emanações. No Antigo Egito, os templos eram erguidos em alinhamento com os astros e os rituais eram conduzidos em dias específicos do calendário lunar. A energia sexual era empregada como ferramenta para a elevação espiritual. Os sacerdotes egípcios acreditavam que a alma era composta por várias partes, o que também se reflete em muitas tradições africanas que falam de Ori, Axé e Egun. Tudo isso aponta para unir a existência de uma linguagem espiritual comum, uma base de sabedoria universal que se manifestou de diversas formas em diferentes regiões, mas cujo centro mais antigo e respeitado é a África. A Babilônia também demonstra elementos semelhantes, o uso de amuletos, encantamentos, astrologia e a manipulação de palavras como forma de moldar a realidade. Tudo isso também é encontrado nas tradições de origem africana. Isso nos leva a uma conclusão crucial. Não foi a África que copiou outros povos, mas o contrário. A África foi a origem, a fonte da consciência espiritual que posteriormente se espalhou, foi traduzida, adaptada e absorvida por outras culturas. Mas as raízes dessa consciência sempre permaneceram lá. É por isso que é tão vital reconhecer a África como o berço da espiritualidade ancestral. Ao fazê-lo, não apenas honramos uma cultura, mas restauramos seu lugar sagrado na história espiritual da humanidade. Curamos a ferida que nos foi infligida quando nos fizeram acreditar que a verdade existe apenas em livros estrangeiros e não nas canções de nossos antepassados. Que a luz só pode ser encontrada em frios altares de pedra e não nas rodas de dança à beira do rio. Que a salvação é possível apenas em céus distantes e não na conexão imediata com o divino que está presente aqui e agora.
através da terra, do corpo, da respiração e do ritmo do tambor. O som da flauta, o ritmo do tambor. Talvez, ao escutar esses sons, a pessoa sinta um chamado, uma emoção, um nó na garganta. E isso não é por acaso. É como se a alma respondesse a uma verdade que já lhe é conhecida, uma verdade que, até então, estava adormecida, esperando sua hora de ser lembrada. E agora, tendo chegado tão longe, a pessoa começa a compreender que essa jornada é algo mais do que simplesmente adquirir conhecimento. É, antes, um reencontro, uma cura, um despertar de uma memória espiritual que o tempo tentou apagar, mas que ainda pulsa em algum lugar lá dentro. E se o DNA espiritual de uma pessoa estiver clamando por um reencontro? E se toda a inquietação que ela sente, essa busca por algo indizível, as dúvidas sobre a veracidade do que acontece, forem apenas o eco de uma espiritualidade que vive dentro, mas que foi silenciada por forças externas? O que acontece com um povo quando de geração em geração lhe é incutido que suas raízes são amaldiçoadas, sua fé é sombria e sua forma de comunicação com o divino é equivocada? Isso não é apenas uma distorção teológica, é uma mutilação espiritual, uma ferida profunda que sangra até hoje. E, embora muitos não consigam sequer nomear essa dor, o impacto psicológico do apagamento da espiritualidade ancestral é verdadeiramente imenso. Por mais que tentem apresentar isso como questões de um passado distante, a verdade é que essa desconexão influencia diretamente a forma como as pessoas se veem no mundo, como percebem seu corpo, a cor de sua pele, seus cabelos, sua fala, suas danças, a própria maneira de vivenciar o sagrado. Quando o alicerce espiritual de um povo é destruído, sua autoestima também desmorona. A identidade torna-se fragmentada, o senso de pertencimento desaparece, e o resultado é um vazio, uma lacuna interna que gera confusão, medo, uma sensação de incompletude e, frequentemente, uma culpa espiritual que, em princípio, não deveria existir. Pois quando se ensina a uma pessoa que a única maneira de falar com Deus é seguir um padrão que não a reflete em absoluto, ela começa a acreditar em sua própria insignificância, na sua diferença em relação ao divino, na necessidade de mudar para ser espiritualmente aceita. Isso não apenas destrói a conexão com as origens, mas também a afasta de sua verdadeira essência. Muitas pessoas crescem com a sensação de que há algo errado com elas. Mas o problema não reside nelas, e sim no sistema que apagou a memória espiritual de milhões, transferiu Deus de dentro para fora, trocando uma conexão viva por uma dependência institucional. E se a pessoa parar e refletir sobre isso, perceberá que essa ruptura afeta até as orações. Com que frequência, ao tentar elevar uma prece, ela não sente nenhuma conexão? Com que frequência, ao visitar templos em busca de respostas, participando de rituais, ela sai com uma sensação de vazio, com a impressão de que algo está faltando? Talvez não estivesse faltando fé como tal, mas sim a memória espiritual, roubada no momento em que a fizeram acreditar que os ancestrais não conheciam Deus. Mas e se eles conhecessem? E se soubessem como acessar o sagrado com a pureza com que se dança para criar, com a entrega com que se dialoga com as águas, com a reverência com que se compreende que o divino está presente em tudo? A restauração das raízes espirituais ancestrais não é uma renúncia aos conhecimentos adquiridos, mas sim a reposição de um legado perdido. É um retorno à integridade da espiritualidade, permitindo que ela floresça nas cores únicas da contemporaneidade, absorvendo a música, as vibrações, a corporalidade e a história. É a superação dos limites da mera repetição de dogmas, uma transição para a vivência de uma fé encarnada, viva e pulsante. Esse processo não é apenas belo, mas também libertador. O reencontro com a linhagem espiritual conduz à harmonia interior, acalma o caos e direciona a busca. A alma encontra seu verdadeiro lar. É importante compreender que esse reencontro não exige intermediários. Ele começa no silêncio da voz interior, na decisão de permitir-se lembrar, na coragem de explorar o que se esconde por trás dos ensinamentos impostos. É preciso fazer perguntas sem medo, sentir com o coração antes de julgar,
retornar ao ponto de ruptura da ancestralidade e restaurar a conexão perdida. Não é necessário conhecer todos os nomes dos orixás, compreender os ritos em detalhes ou estar pronto para tudo imediatamente. Basta um desejo sincero de lembrar, pois a verdade que pertence por direito não precisa ser estudada. Ela precisa ser despertada. O despertar leva à compreensão de que Deus sempre esteve presente, não limitado pelas paredes dos templos e sem exigir a renúncia da própria essência para se aproximar dele. Pelo contrário, o Criador manifesta-se na história, na cultura, no corpo, na música, nos sonhos e nos traços de caráter. A espiritualidade ancestral devolve a certeza de que cada um é parte integrante da criação, que a conexão com o sagrado não necessita de intermediários externos, ela já está enraizada internamente no DNA espiritual. As reflexões devem se converter em ações. Não basta apenas tomar consciência do apagamento da memória. É preciso fazer a escolha de recordar, honrar os ancestrais e iniciar o caminho de retorno. Esse retorno não é geográfico, mas sim interno, energético. É uma mudança de vibrações que ocorre ao se reconhecer as profundas raízes da própria fé, que se estendem a um passado distante. Essas raízes não são motivo de vergonha, mas sim de orgulho, um símbolo de sobrevivência e resistência, um chamado que ecoa mesmo após um longo silêncio. Talvez neste exato momento sinta-se um calor no peito, lágrimas nos olhos, uma inquietação na alma. Este é o chamado do DNA espiritual, dizendo: estou aqui, ouça-me. Neste instante, a escolha cabe a cada um, a escolha de dizer sim ao reencontro, à cura e à verdade ancestral que vive dentro. A decisão permanece com cada um. Quando ocorre a comparação de informações, quando se ouve o que antes era proibido, quando se percebe o óbvio, mas mascarado pela religiosidade colonial, surge inevitavelmente a pergunta: o que a Bíblia poderia ter omitido? O que foi deixado de fora, suavizado ou reescrito para proteger interesses teológicos, políticos e culturais que excluíam a África de ser protagonista? Nesse contexto, não se trata de negar as escrituras sagradas, mas de reinterpretá-las através de uma perspectiva descolonizada, aplicando uma análise crítica e espiritual. Certos fragmentos, nomes e eventos, quando relacionados à sabedoria africana ancestral, adquirem novos significados, revelando a presença eterna da África no plano divino. Vale a pena refletir. Se a África é o berço da humanidade, uma terra de civilizações prósperas, espiritual e cientificamente desenvolvidas, porque nos textos bíblicos ela frequentemente aparece apenas como um personagem secundário ou um símbolo de escravidão? Porque as menções ao Egito, Etiópia, Núbia e outras regiões africanas são percebidas como pano de fundo e não como elementos centrais da narrativa? Seria possível que as escrituras contivessem muito mais informações sobre essas terras e seus povos do que se costuma admitir. Tomemos, por exemplo, o Egito, uma das terras mais frequentemente mencionadas na Bíblia. Moisés, criado no palácio do faraó como um príncipe egípcio, aprendeu os segredos da corte e assimilou a sabedoria sacerdotal. Não poderia ter acontecido que suas qualidades de liderança, sua coragem e sua profunda conexão com o divino se manifestassem não apenas no deserto, após o encontro com a sarça ardente, mas também graças a uma formação espiritual enraizada nas tradições místicas egípcias, que dialogavam com os deuses, interpretavam sonhos, compreendiam os elementos e reverenciavam a energia da natureza. A narrativa bíblica aponta para o chamado de Moisés por Deus na montanha, mas a ascensão a essa montanha pode ter sido preparada pelos ensinamentos dos sacerdotes do Nilo. Esse olhar muda a percepção de toda a história. E o que dizer de José, vendido como escravo no Egito por seus irmãos, mas que conseguiu ascender ao topo da hierarquia egípcia e se tornar a mão direita do faraó? Ele era respeitado não apenas por sua inteligência, mas também por suas habilidades espirituais na interpretação de sonhos, o que novamente aponta para a tradição africana de conexão com o mundo invisível através de sonhos e sinais. A Bíblia afirma que Deus estava com José, mas também mostra que os egípcios reconheceram nele um ser espiritual, capaz de dar respostas inacessíveis até mesmo aos sacerdotes daquela época.
Isso evidencia um diálogo entre sistemas espirituais que as fronteiras entre os mundos hebraico e africano não eram tão rígidas quanto se costuma acreditar. Não se pode esquecer a rainha de Sabá, uma figura quase mítica que veio do sul, provavelmente da Etiópia ou Arábia, para se encontrar com Salomão. Ela trouxe presentes, fez perguntas complexas e deixou Jerusalém impressionada com a sabedoria do rei israelita. É importante notar que ela chegou não como uma subordinada, mas como uma igual, representando um povo espiritualmente desenvolvido com seus próprios conhecimentos e conexão com o divino. Além disso, segundo as tradições etíopes, ela não apenas teve um filho com Salomão, mas esse filho levou a Arca da Aliança para a Etiópia, onde foi guardada por muitas gerações. Embora para muitos isso possa parecer uma lenda, surge uma questão importante. E se parte da revelação divina continuou seu caminho em solo africano, além dos registros bíblicos conhecidos? É importante destacar que Simão Cireneu, nativo de Cirene, uma região no norte da África, no território da atual Líbia, prestou uma ajuda inestimável a Jesus ao carregar a cruz. Em um momento crucial de sua jornada terrena, Jesus aceitou o apoio de um africano. Esse fato, repleto de profundo simbolismo, infelizmente raramente é abordado nos sermões da Igreja. A razão reside no fato de que a teologia colonial preferia focar no cristianismo europeu, obscurecendo os inúmeros brotos de fé enraizados em solo africano desde os primórdios do cristianismo. Ao refletir sobre a própria figura de Jesus, surgem muitas questões que exigem ponderação. Nascido em Belém e tendo passado anos na Galileia, em sua infância ele encontrou refúgio no Egito, fugindo da perseguição de Herodes. Ou seja, parte de sua infância transcorreu em solo africano. As Sagradas Escrituras não se aprofundam nos detalhes desse período, mas vale a pena questionar. Poderia o Filho de Deus, tendo passado pela África, ter permanecido imune à sua sabedoria? Seria possível que o Cristo histórico, o homem antes da crucificação, não tenha sido tocado pelos símbolos, pela energia e pelo espírito da África? É concebível que a terra africana tenha desempenhado um papel em sua formação. A conscientização desses fatos exerce um impacto profundo sobre aqueles que estão acostumados a associar a África apenas com escravidão, pobreza ou idolatria. A descoberta de que personagens bíblicos, por eles sempre reverenciados, estavam intimamente ligados aos seus ancestrais, revoluciona sua cosmovisão. Essa revelação cura feridas espirituais e permite reavaliar o papel dos africanos na história sagrada. Existem também outros testemunhos, menos óbvios mas cifrados. Na Bíblia são mencionados indivíduos que adoravam a Deus mesmo antes da revelação dada ao povo de Israel. Melquisedeque, por exemplo, surge como um sacerdote do Deus Altíssimo, antes da aliança com Abraão. Quem era esse homem? De que forma ele estava conectado ao divino? A tradição judaica o reverencia como uma figura misteriosa, detentora de profunda sabedoria, mas pouco se sabe sobre sua origem. Talvez ele estivesse ligado a tradições espirituais africanas, nas quais o Criador era adorado sob outros nomes e em outras linguagens. Os Salmos também contêm mensagens codificadas. Muitos deles exaltam a criação, a natureza, os rios que batem palmas, as montanhas que exultam, os céus que proclamam a glória de Deus. Não são meras imagens poéticas, mas um código compreendido por aqueles que percebem a natureza como uma manifestação do divino. É o código daqueles cuja espiritualidade permite ver o mundo como o corpo vivo do Criador. Essa cosmovisão está profundamente enraizada na cultura africana, em sua capacidade de ouvir a voz do espírito no sussurro das folhas, no estalar do fogo, no barulho da chuva, em sua adoração através da dança e da música. Tudo isso está presente nas entrelinhas, esperando ser lido por um olhar despertado. É preciso reconhecer que a Bíblia, ou melhor, os livros que a compõem, não contêm o quadro completo. Muitos registros foram perdidos, censurados ou ocultados. Durante a canonização foram excluídos livros que narravam outras tradições, povos e formas de conexão com o divino. No entanto, isso não significa que essas tradições não existiram. Elas continuaram a viver e a ser transmitidas de geração em geração.
Muitas delas ainda existem em comunidades africanas tradicionais e em comunidades da diáspora africana, manifestando-se em práticas, cânticos e conhecimentos que refletem a mesma presença divina que as páginas sagradas da Bíblia.